Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor William aqui. Nesse vídeo eu quero corrigir com vocês a parte de conhecimentos específicos da prova do BRB de ontem, beleza? Eu vou estar trazendo aqui a correção tanto para as provas do tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, tá bom? As questões elas são as mesmas de uma prova para outra, o que muda basicamente é onde ela está sendo localizada, né? Então, por exemplo, essa que está aqui na tela, questão 31 da prova tipo A, vai ser a questão 39 da prova tipo B, 36 da prova tipo C e assim por diante, tá bom? Então esse quadradinho que está aqui no canto superior direito, quem tiver a prova B, a C ou a D, é só você olhar o número da questão, você vai lá na sua prova e você consegue identificar. Tá? Então eu estou corrigindo aqui com base na prova tipo A. E detalhe, pessoal, não são todas as questões de conhecimentos específicos que eu estarei corrigindo, até porque tem uma parte que fala de Código de Defesa do Consumidor, né, assuntos que eu não trouxe, por exemplo, probabilidade estatística. Agora, de conhecimentos bancários e bancos na era digital, todas as questões estão aqui, beleza? E eu vi muita gente comentando aí, falando que a prova foi dificílima, foi difícil. Pessoal, eu dei uma olhada aqui na prova. O nível dessa prova aqui, ele não está um nível fácil, obviamente, né? Mas em relação a conhecimentos bancários, está no nível médio. Então, não achei que foi um nível muito difícil, não. Tinha várias questões aqui que, na verdade, a grande maioria, tudo foi abordado no curso que eu passei aqui para vocês. Então, acredito assim, quem conseguiu pegar bastante tempo para estar estudando, para estar focando, com certeza se saiu bem nessa prova. O pessoal também está falando muito a respeito da redação, e aí redação é aquilo, por isso que eu não chuto o tema. Muitas pessoas vêm perguntar para mim, William, você acha que o tema da redação vai ser o quê? Aí todo mundo estudando banco em era digital, estudando Pix, estudando não sei o que, não tem nada a ver com isso daí. Por isso eu não chuto o tema de redação. A pessoa tem que saber fazer uma redação independente do tema que ela acredita que possa vir. Tá? Então, galera, vou começar a corrigir aqui, lembrando, lá no meu site já tem essas questões comentadas aqui do BRB, tá? Quem tá se matriculando lá no curso de questões comentadas para concursos bancários, que não tem só do BRB, né? Tem BRB, Banco do Brasil, Caixa Econômica, já tem todas essas questões comentadas por lá, beleza? Então, você já pode ter acesso, pode ver o comentário individual de cada uma dessas questões. Isso é bom para quem vai se preparar também para os próximos concursos. Então, Banco do Brasil está cotado para 2023, Banco Central, CVM também, eu vou fazer inclusive um vídeo depois sobre isso, tá? Mas, sem mais delongas, então, vamos começar aqui com nossa correção. Eu já deixei o gabarito da questão aqui abaixo, né, o gabarito preliminar que foi enviado aí pra gente. E aí, se a questão eu acreditar que, poxa, é passível de recurso, eu vou estar comentando aqui com vocês, tá? Então, bora lá. Questão 31, BRB 2022, Banca IADS, escriturário, prova tipo A. A composição do Sistema Financeiro Nacional por órgãos normativos, supervisores e operadores visa fomentar o encontro entre credores e tomadores de recursos, viabilizando a circulação de ativos, a realização de investimentos e o pagamento de compromissos financeiros. Acerca da constituição do Sistema Financeiro Nacional, assinale a alternativa correta. O Banco Central do Brasil fiscaliza as corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Estas também podem ser fiscalizadas pela CVM. Aí eu acredito, né, que a grande dúvida que as pessoas devem ter tido nessa questão é o seguinte, elas lembravam basicamente assim, ó, Banco Central, eu sei que ele é responsável por fiscalizar quem? Os bancos, né, as instituições financeiras de maneira geral. E eu sei que a CVM ela é responsável por fiscalizar as corretoras de títulos e valores mobiliários, que são as distribuidoras também, né? Tudo a mesma coisa. E aí a pessoa esqueceu que uma corretora, pessoal, ela é considerada também uma instituição financeira. E instituição financeira também vai ser fiscalizada pelo Banco Central. Então existe sim uma dupla fiscalização em corretoras e distribuidoras. Tanto o Banco Central quanto a CVM pode fiscalizar essas corretoras, beleza? Então a resposta está certíssima aqui, letra A. Vamos ver aqui por que não seria a B, a C, a D e a E, né? O órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Monetário, que é o responsável pela formulação das políticas relativas à moeda, ao crédito, ao câmbio, aos seguros e à previdência. Falso, pessoal. Ele não é responsável por formular essas políticas, né? Primeiro que existe um órgão normativo em relação a seguros e previdências, que seria o Conselho Nacional de Seguros Privados ou o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, falso. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, atua na supervisão de entidades abertas de previdência complementar. Falso. Entidades fechadas de previdência complementar.
Se tivesse falando isso, essa alternativa estaria certa. Né? Lembra que entidades abertas é aquela previdência que eu posso entrar e sair a qualquer momento. Isso quem toma conta é a SUSEP e não a Previc. Previc são entidades fechadas, tá bom? Lá para D. As sociedades de capitalização devem atuar em conformidade com a normatização do Conselho Monetário Nacional, sendo reguladas pelo Banco Central do Brasil. Falso, sociedade de capitalização, quem faz a regulação dela é a SUSEP e quem cria as normas para essa sociedade é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Tá? A Comissão de Valores Mobiliários possui atuação secundária na supervisão das cooperativas de crédito. Falso, não é nem secundária, nem primária, nem nada. CVM não fiscaliza a cooperativa de crédito. Tá bom? Então, falso, ficamos com a letra A mesmo. Questão que eu diria assim, tranquila. E por que eu digo isso? Porque, pessoal, literalmente, a única coisa que você precisava lembrar aqui é que uma corretora é considerada uma instituição financeira, só isso. E isso eu abordei várias e várias vezes em aula. A gente viu isso daí. Estava no material, inclusive, lá em destaque, escrito que o Banco Central também fiscaliza corretoras. Se você pegar lá no material e chegar nessa parte de corretoras, você vai encontrar isso aí, tranquilamente. Tá? Então é o tipo de questão assim, errou, talvez pode ter sido por falta de eleição, ou então às vezes a gente não lembrou disso daí, mas aí já fica como algo que você não vai esquecer para sua próxima prova, tá? Vamos lá para a próxima então. Questão 32 do BRB 2022, prova tipo A, lembrando, ó, prova B número 40, a prova C é o número 37 e a prova D, essa questão é a de número 33. A resolução CMN número 3.972 dispõe acerca de cheques de devolução e de oposição ao seu pagamento. Com base nessa resolução e nos demais dispositivos legais correlatos, em relação ao cheque, assinale a alternativa correta. É uma ordem de pagamento à vista com curso forçado, ou seja, o direito de receber o valor do cheque é apresentado para depósito em conta, é garantido ao credor beneficiário do cheque, obrigando o próprio banco a cobrar o valor do banco sacado, do emitente do cheque, que deve acreditar o valor na respectiva conta no prazo normativo, caso haja saldo disponível na conta. Então, ó, é garantido ao beneficiário do cheque? Não, pessoal, por isso que existe aquilo de cheque voltar sem fundo. O banco, ele não é obrigado a cobrar o valor aqui do banco sacado e garantir isso daí. Não, negativo. A pessoa não tem saldo, vai voltar. Cheque sem fundo, motivo 11. Né? Então, essa daqui, ela está falsa. B. Pode ser pré-datado e o banco sacado deve verificar se a data de apresentação é mais recente ou equivale à data de emissão indicada no cheque para viabilizar o pagamento. Pessoal, essa questão de cheque pré-datado existe somente porque as pessoas colocam, as pessoas vão lá e escrevem no cheque, cheque bom para dia, sei lá, 30/11. Galera, não existe cheque pré-datado. Se você escreveu bom para 30/11 e eu chegar lá no dia 3/11 e depositar e não tiver fundo, vai voltar sem fundo, né? Então, ó, falso também. Cheque não pode ser pré-datado. Você escreve porque você quer, mas o banco ele pode depositar antes. Então, ele não vai ter que ficar olhando data de emissão. É o máximo que você fala para o cliente, se você é um caixa, você fala, olha, tem certeza que você quer depositar agora? Eu deposito para você. Só que a pessoa que te deu o cheque, ela falou para você depositar dia 30. Às vezes pode ser que você deposita antes e o cheque volta sem fundo. Aí é burocracia, tem que esperar, tem que voltar, pegar o cheque. Então, o máximo que o caixa vai fazer é isso, tá bom? Nominal ou nominativo, a ordem é aquele que identifica o beneficiário e somente este pode apresentar o cheque ao banco sacado, caso não haja um endosso transferência. Além disso, todo cheque a partir de R$100 deve obrigatoriamente identificar o beneficiário. Aí eu acredito que nessa questão, muitas pessoas devem ter vindo aqui marcado, falar, poxa, tá certo essa daqui, né? Só que daí tem um detalhe, pessoal, nominal, beleza, quer dizer que tem o nome da pessoa do beneficiário no cheque, né? Então, por exemplo, pague a William Capriata a quantia de tantos e tantos reais, beleza. Então, identifica o beneficiário, só que, ó, somente eu posso apresentar o cheque ao banco sacado, caso não haja endosso ou transferência, se eu pegar e, por exemplo, falar, olha, eu pegar e mandar o meu irmão ou qualquer outra pessoa depositar o cheque na minha conta. Essa pessoa ela pode pegar meu cheque tranquilamente, chegar lá e depositar na minha conta, porque dá beneficiário a mim. O que a pessoa não vai poder fazer é ela depositar numa conta de terceiros, numa conta dela, por exemplo.
né? Então o cheque ele vai ser meu, só que não só eu vou poder fazer essa apresentação. Outra pessoa pode chegar e apresentar o cheque ao banco sacado, sem problema. Tá? E lembrando, além disso, todo cheque a partir de 100 deve obrigatoriamente identificar o beneficiário? Sim, isso daqui estava correto, mas por conta dessa palavra somente, essa questão ela fica errada, tá? Com cruzamento especial, indicação do nome do banco, somente pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou se este for o sacado a cliente seu, mediante crédito em conta. Entretanto, o banco indicado pode definir outro para a cobrança por meio do endosso mandato. Pessoal, vamos dar uma olhada nisso daqui, lá no material, só para você relembrar o que vem a ser esse cruzamento especial aqui, tá? Olha aqui, ó, coloquei nosso material do BRB, tá bem aqui, ó, cruzamento em preto, que é o cruzamento especial. Entre os dois traços paralelos contém o nome de um banco. Neste caso, somente a este pode ser pago, que é o que está dizendo aqui, né? Vamos voltar lá na nossa questão, ó. Com cruzamento especial, indicação do nome do banco, somente pode ser pago pelo sacado ao banco indicado. Tá? Então, tá certo, essa daqui é a resposta correta. Aí vamos ver aqui aí, ó. A recusa de pagamento obriga o banco sacado a registrar no verso do cheque, em declaração datada, o código correspondente ao motivo da devolução em todas as situações em que for apresentado para o seu pagamento. Por quê? O que está querendo dizer com isso daqui, pessoal? Em todas as situações que for apresentado para o seu pagamento. Se eu chegar com um cheque para sacar direto na boca do caixa, o que o caixa ele vai pedir para você? Ele vai lá, ele vai pegar com você, por exemplo, o seu documento, ver se está o cheque nominal a você, aí ele passa o cheque lá. Se naquele momento que ele passou o cheque está sem fundo, sabe o que o caixa faz? Ele simplesmente fala para você, ó, cheque está sem fundo. Só que naquele momento ele não bate já o carimbo dizendo que foi devolvido pelo motivo 11, que é o motivo sem fundo pela primeira apresentação. O que ele faz? Ele devolve o cheque para você e fala, ó, tá sem fundo, tá? Então, ó, no caso de você colocar no verso do cheque o código correspondente ao motivo da devolução, é quando ocorre o quê? Quando ocorre depósito do cheque. Tá? Então, não são em todas as situações em que ele for apresentado. Então, por isso, essa alternativa está errada. É quando você deposita ele. Depositou ele, aí sim, ele vai lá e carimba, né? Coloca dia tal de, sei lá, 20 de novembro, foi devolvido o cheque, motivo 11. Primeira apresentação, cheque sem fundo. E aí, depois, você pode reapresentar ele de novo, beleza? Então, a resposta aqui está correta, letra D. Também não vejo nenhum ponto aqui em que caberia recurso para esse tipo de questão. Então, beleza, vamos lá para a nossa questão de número 33 aqui do BRB. A abertura e a manutenção de contas de depósitos são disciplinadas pela Resolução CMN número 4.753, que estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Por outro lado, a Resolução do Banco Central do Brasil número 96 dispõe acerca da abertura, da manutenção e do encerramento de contas de pagamento. Em relação às movimentações das contas mencionadas, assinale a alternativa correta. Uma conta de pagamento pós-paga, aberta em uma instituição de pagamento, exige o aporte prévio de recursos para a realização de transações de pagamento. Então, pessoal, essa palavra aqui, ó, exige o aporte prévio de recurso, ela vai deixar essa alternativa errada. Só que eu quero mostrar para vocês direto lá na resolução, né? Então vamos pegar aqui essa resolução do Banco Central aqui do Brasil, número 96. Eu já até deixei ela aberta aqui, ó. Ele vai estar bem aqui no começo. Vamos colocar aquela palavrinha-chave aqui, ó. Uma conta de pagamento pós-paga. Então vou colocar aqui, dar um Ctrl F, colocar aqui um pós-pago e aí a gente vai encontrar, ó. Aqui, ó, no artigo 3º, no conta de pagamento pós-paga, destinada à execução de transações de pagamentos que independem do aporte prévio de recursos. E aqui está dizendo que exige o aporte prévio de recursos. Então, essa letra A está falsa por conta disso. Beleza? B. A transferência eletrônica disponível não é obrigatória para crédito em conta de poupança. Se eu quiser transferir para poupança por meio de DOC ou por meio de Pix, eu posso. Então, a TED não é obrigatória. Então tá certo, né? Por enquanto marca essa daqui, vamos ver as outras. O encerramento de uma conta de depósito necessita de autorização prévia do cliente para que a instituição mantenedora atenda a regulamentação vigente. Então acredito que a grande dúvida dessa questão seria na C. A pessoa, poxa, encerramento de uma conta, tem que ter autorização prévia do cliente. Se você olhar na normativa, sim, só que não em todos os casos. Então vamos pegar agora essa resolução CMN 4753, tá? Ele está aqui no artigo 6º, ó.
As instituições, deixa eu dar um zoom aqui, que senão vocês não vão enxergar, né? As instituições devem encerrar conta de depósito em relação ao qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave. Ou seja, não são todos os casos em que vai precisar da autorização prévia do cliente. Em outros casos, casos normais, beleza, você precisaria da autorização prévia. Mas nesse caso aqui, ó, se você tiver alguma irregularidade nas informações prestadas, o banco ele pode encerrar essas contas e ele não necessariamente vai precisar da sua autorização prévia, tá? Então, por conta disso, essa questão ela está falsa. A emissão do DOC é uma prerrogativa dos bancos, de modo que eles não são obrigados a realizar a transferência via DOC para os não correntistas. Então, nessa questão está querendo dizer o seguinte, está querendo dizer que o banco ele não vai ser obrigado a transferir via DOC para quem não for correntista do banco dele. Nada a ver, né? O banco ele pode sim fazer uma transferência via DOC para outras pessoas que não são correntistas daquele banco, de um outro banco, por aí vai. Tá? Então essa questão ela está errada por conta disso daqui. Tá? E a transferência via Pix ocorre na mesma tempestividade das TEDs quando originadas a partir de contas de depósito. O que está querendo dizer isso daqui? Está dizendo que a transferência via Pix ela ocorre no mesmo tempo que as transferências via TED. Pessoal, falso, a gente sabe que não. O Pix ele ocorre de imediato, na hora. Você mandou, vai dar questão de 1 segundo, tá na conta da pessoa. O TED ele pode demorar, geralmente 1 minuto ele já cai no máximo na conta da pessoa, mas ele pode demorar 5 minutos, às vezes ele pode demorar até mais. Então, ó, não é na mesma tempestividade. Tá? Então, por isso, essa alternativa está errada. Ficamos com a letra B. Questão número 34, BRB 2022, Banca IETS, escriturário, prova A. Em 2021, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviço, a ABECS, entidade representativa do setor de meios eletrônicos de pagamento, verificou o valor transacionado de 2,65 trilhões com o uso de cartões de crédito, de débito e pré-pagos. Desse total, o cartão de crédito foi responsável por 60% ou 1,6 trilhão. Além disso, os brasileiros efetuaram 31,1 bilhões de transações com cartões, crédito, débito e pré-pago, sendo 14,7 bilhões ou 47% das transações com cartão de crédito. No que se refere à emissão e ao uso de cartões, conforme a regulamentação vigente, assinale a alternativa correta. As sociedades administradoras de cartões são responsáveis pela emissão de cartão de crédito, sim, sendo supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Aqui que está o erro, tá, pessoal? Se você entrar aqui no site do Banco Central, inclusive eu já até abri aqui para vocês, ó, conheça instituições autorizadas, reguladas ou supervisionadas pelo Banco Central. Aqui tem todas. Ó, bancos múltiplos, sociedades de crédito, que são as financeiras, SCI, companhias hipotecárias, agência de fomento, de arrendamento mercantil, corretoras, distribuidoras, corretoras de câmbio, cooperativas de crédito, fintech, sociedades de crédito, administradoras de consórcio, instituições de pagamentos, e por aí vai. Só que se você procurar aqui, não está falando nada em relação a sociedade administradora de cartão. Então, elas não são supervisionadas pelo Banco do Brasil, elas emitem sim o cartão de crédito pelo Banco Central do Brasil, tá? Então, essa daqui ela está errada por conta disso. O pagamento mínimo de uma fatura de cartão é estabelecido pela instituição financeira emissora do cartão e deve ser igual ou superior a 15% do valor da fatura. Pessoal, isso daqui já é falso, tá? Hoje em dia, né, desde 2018, na verdade, isso daqui veio uma resolução lá do Conselho Monetário Nacional que deixou a critério do banco definir qual que vai ser esse valor mínimo aqui de acordo com o perfil de cada cliente. Então, não necessariamente vai ser sempre 15%. Então, por conta disso, essa daqui está errada. Na C, o cartão pré-pago viabiliza a carga ou a recarga de valores exclusivamente em reais. Falso, né? Se for um cartão internacional, você também pode fazer em outras moedas. E na abertura de uma conta corrente, o banco deve viabilizar a movimentação da conta conforme a obrigatoriedade normativa quanto ao fornecimento de cartão de débito, seja físico ou virtual. Então, ó, abrir uma conta corrente, o banco tem que viabilizar a movimentação da conta. Essa daqui ela tá falsa por quê? Porque ele fala assim, ó, na abertura de uma conta corrente, ou seja, no momento que eu fui lá abrir a conta, o banco ele já tem que me disponibilizar esse cartão. Não necessariamente ele vai conseguir te dar esse cartão na hora. Tá? O banco ele vai viabilizar a movimentação da conta, você vai conseguir fazer isso através de documento, mas essa questão ela fica errada somente por conta disso, tá? É uma questão que assim, eu acredito não é muito boa esse tipo de questão, mas acredito que também não vai dar para entrar com recurso em relação a essa daqui, tá?
E aí a última resolução CMN 4549 limitou o período de manutenção do crédito rotativo com o objetivo de diminuir os riscos para os bancos, inclusive as emissoras de cartão de crédito, de forma a inibir o endividamento de seus clientes. Então vamos ver essa resolução aqui, né? Eu já deixei ela aberta aqui também, ó. Resolução 4.549. Aqui já está no artigo 1º, ó, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e demais instrumentos de pagamentos pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Ou seja, o que acontece? Você tem um período máximo de 30 dias para ficar no crédito rotativo. Depois disso, o seu saldo devedor vai ser financiado pelo banco a uma taxa de juros mais baixa. Ele não vai ficar no crédito rotativo por mais tempo do que isso. Então, sim, essa normativa ela está correta, a resposta é a letra E. Então, beleza, vamos lá para a nossa próxima questão, questão de número 35. O mercado de câmbio no Brasil é regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional e compete ao Banco Central do Brasil monitorar e garantir o funcionamento regular desse mercado e o cumprimento da regulamentação. No que concerne ao mercado de câmbio, assinale a alternativa correta. Considerando uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio que pratica as taxas de câmbio para real de 5,15, né? Então taxa de câmbio de dólar para real de 5,15 no câmbio de compra e 5,25 no câmbio de venda. Um cliente terá o custo de 51.500 para a compra de 10 mil dólares, além da tarifa operacional relativa ao contrato de câmbio. Aí a pessoa ela vê esse tipo de questão, uma pegadinha, né? Isso aqui é pegadinha danada mesmo. A pessoa vai lá, multiplica aqui os 10 mil por 5,15, ela fala, poxa, vou gastar 51.500. Só que detalhe, você que vai comprar o câmbio, você é a pessoa que está indo comprar o câmbio. Você vai pagar a taxa que o banco está vendendo. Então, na verdade, você paga a taxa de 5,25. E aí, quando você depois chegar, você como vendedor do câmbio, o banco ele vai ser o comprador. Então, o banco ele vai pagar a taxa de 5,15 quando o banco estiver comprando. Beleza? Quando a casa de câmbio estiver fazendo isso. Então, nesse caso, você não terá o custo de 51.500, você terá o custo de 52.500 mais as tarifas operacionais. Então, a letra A está falsa por conta disso. É pegadinha. Essa daqui, se você marcou essa, eu até dou um desconto, porque a gente olhando rapidamente, se assim, você fala, gente, tá certo, né? Então, imagina na prova. Na prova, a pessoa tá mais nervosa e tal, mas então, tem que ficar atento, né? Nesse tipo de pegadinha. O Banco Central divulga diariamente essas taxas? Sim, ele divulga, só que elas são divulgadas e praticadas pelos bancos autorizados a operar junto aos respectivos clientes. Só que ó, aqui está dizendo que elas devem ser praticadas. Pessoal, a PTAX ela é uma taxa de referência, então ela serve como referência ao mercado. Não significa que o mercado vai praticar exatamente aquela taxa, tá? Então, por isso só que essa questão está errada. Tá? E a letra C. A compra e a venda de moeda estrangeira podem ser exercidas tanto por pessoas físicas como jurídicas, ok? Sem limitação de valor, desde que a contraparte seja agente autorizado a operar no mercado de câmbio, que observe a legalidade da transação, a fundamentação econômica, bem como o devido respaldo documental, com certeza. Né? Tudo certo. Vamos ver aqui as outras. As instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio estão aptas a receber ordem de pagamento em moeda estrangeira, em qualquer montante, para ingresso de recursos do exterior, relacionados a transferências unilaterais correntes, de forma a realizar a conversão para reais de tais valores e direcionar esses recursos a pessoas naturais. Essa questão aqui, ela só fica errada por conta disso daqui, ó. Tá dizendo, ó, as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio estão aptas a receber ordem de pagamento, em moeda estrangeira, em qualquer montante, relacionados a transferências unilaterais. Então, o que tá dizendo aqui é que elas estão aptas e pronto, elas não vão precisar de mais nada para receber uma transferência unilateral. Só que se você pegar aqui no Código do Banco Central do Brasil, essa resolução 3.568, que fala do mercado de câmbio, dá um Ctrl F lá e digita aqui, ó, unilaterais, você vai encontrar aqui o seguinte, aqui no artigo 4º, ó, as instituições a que se refere o artigo 2º, que aqui no artigo 2º ele fala de quem está autorizado a atuar no mercado de câmbio, podem contratar mediante convênio pessoas jurídicas em geral para negociar a realização de transferências unilaterais do e para o exterior na forma definida pelo Banco Central do Brasil. Então, elas podem contratar mediante convênio uma PJ para negociar a realização de transferência unilateral. Aqui dá para entender que elas estão aptas e assim, não precisa contratar nenhuma PJ, não precisa fazer nenhum convênio. Então, por conta disso, essa daqui eles consideraram como falsa, tá?
E aí, remessas de valores provenientes do exterior devem estar amparadas por documentação comprobatória conforme formulário específico exigido pelo Banco Central. Então essa questão aqui ela só fica errada por conta disso. Tem que ter documentação comprobatória? Tem, só que não existe esse formulário específico exigido pelo Banco Central. Beleza, bora lá para a nossa questão 36 então, para a próxima. Uma empresa pode recorrer ao mercado de capitais para obter recursos a serem investidos no seu desenvolvimento ou levantar capital para as respectivas necessidades de curto, médio ou longo prazo. Em relação ao mercado de capitais, aos seus participantes e às operações realizadas, assinale a alternativa correta. As sociedades anônimas caracterizam-se por negociar as próprias ações na Bolsa de Valores. Pessoal, aqui falou sociedade anônima de maneira geral. Primeiro, nós temos sociedades anônimas que têm capital aberto, que aí sim elas têm ações na bolsa sendo negociadas, e tem outras que têm capital fechado, que elas não vão ter ações negociadas em bolsa. Tá? Então, elas não se caracterizam somente por isso, por negociar as próprias ações na Bolsa de Valores. Não tem como afirmar. Os acionistas ordinários têm o direito de vender suas ações quando houver a mudança de controle da companhia, obrigando o novo controlador a pagar pelo menos 80% do valor pago por ação. Esse daqui ele é o famoso tag along. Sim, isso daqui está correto. Né? Lembra que o tag along ele é o direito de o acionista controlador, o novo acionista controlador no caso, ele pagar no mínimo 80% do valor pago para quem ele está tentando comprar o controle da companhia aos acionistas minoritários, que seriam os detentores dessas ações ordinárias, ok? Então tá correta. Vamos ver aqui assim, ó. Se uma empresa com ações negociadas na bolsa apresentar prejuízo por 4 anos seguidos, os clientes de posse de ações preferenciais dessa empresa passam a ter direito a voto nas assembleias, implicando a conversão dessas ações PN para ordinárias. Primeiro, não são 4 anos, tá? São 3 anos consecutivos tendo prejuízo. E segundo, a ação PN, a preferencial, ela não vira uma ação ordinária, ela não vai ser convertida, ela continua sendo uma preferencial, só que agora ela tem direito a voto, beleza? Então essa está falsa por conta disso. Em função da reforma tributária aprovada no Congresso, um acionista, ao receber os dividendos relativos ao lucro líquido da companhia, proporcional às ações de sua posse, deve declarar essa renda dos dividendos para fins de imposto de renda. O dividendo, ele já é lucro líquido, aqui já diz, ó, lucro líquido da companhia, ou seja, a própria companhia já pagou o imposto de renda. Então, a pessoa que recebeu o dividendo, ela não deve declarar para fins de imposto de renda, ela só deve declarar o quê? Que ela recebeu, só que ela não vai pagar imposto nenhum. Então, falsa. Uma companhia pode emitir debêntures para obter financiamento de capital fixo e de capital de giro. A palavra capital de giro deixou errada essa questão. Por quê? Porque debênture é somente capital fixo. Capital fixo é longo prazo, né? Capital de giro ele é curto prazo, beleza? Então aí está falsa, resposta letra B. Fechado, então, bora lá para a nossa próxima. Questão 37. Quanto ao funcionamento do mercado à vista de ações, assinale a alternativa correta. A compra e a venda de ações são realizadas no mercado secundário, permitindo inclusive a captação de investimento para as companhias abertas. Falso, o dinheiro só entra para a companhia no mercado que a gente chama de mercado primário, que é onde são negociadas pela primeira vez as ações daquela companhia. Aí sim entra dinheiro para a empresa. Então não capta investimento no mercado secundário, que é o mercado de bolsa, beleza? Se um cliente da corretora ABCD comprar 1.000 ações da empresa XYZW a 20 por ação e posteriormente vender todas essas ações por 21, então obterá um lucro líquido de R$1.000. Aí a pessoa vai lá, lê rápido a questão, ela fala, ó, 1.000 ações vezes 20, beleza, R$20.000, depois vendeu por 21.000. Lucro de 1.000. Só que detalhe, aqui está lucro líquido. Lucro líquido pressupõe que essa pessoa já pagou o imposto de renda. Né? Como essa pessoa fez uma venda acima de 20.000, o que ela vai ter? Ela vai ter que pagar imposto de renda. Né? Então ela vai ter que pagar pelo menos 15% de imposto de renda. Nesse caso não falou se foi day trade ou se foi operação normal, mas tanto faz. O que a gente precisa saber é, a pessoa vai pagar imposto de renda. Então o lucro líquido dela não vai ser R$1.000, vai ser menos do que R$1.000. Beleza? Então, falsa, letra B também. As negociações são usualmente realizadas em home broker, uma plataforma eletrônica oferecida pelas corretoras, e o tempo de liquidação de uma venda de ação é D+1. Falso, D+2, tá bom? Então, errada a letra C também.
O cliente de uma corretora participa da bolsa de valores participante da bolsa de valores somente poderá comprar uma quantidade de ações múltipla do lote padrão de 100 unidades. Falso, pessoal. Lembra que existe uma coisa chamada mercado fracionário, né? Então anota aí, ó, mercado fracionário. E esse mercado fracionário você consegue comprar ações a partir de uma unidade. Beleza? Então, não, a D está errada por conta disso. No mercado à vista de ações, há situações específicas em que as operações realizadas pelo investidor não exigem o recolhimento de imposto de renda. Sim, qual situação específica você não precisa recolher imposto de renda? Se você fizer uma venda abaixo de R$20 mil no mês, no caso de pessoa física. Então, existem sim essas situações. Resposta letra E. Questão tranquila. Questão 38. A resolução CMN número 4.222, conjuntamente com resoluções posteriores vinculadas, dispõe acerca do estatuto e do regulamento do Fundo Garantidor de Crédito. No que se refere ao FGC, assinale a alternativa correta. O total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição associada ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro será garantido até o valor de R$250 mil. Pessoal, isso daqui é o básico do FGC. Lembra que o FGC ele vai garantir o que para você basicamente? Ele garante R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Né? Então, se você tiver 250 mil no Santander, 250 mil no Bradesco, você está garantido 250 mil em cada. Tá? Então, o total de crédito de cada pessoa contra a mesma instituição será garantido até o valor de 250 mil. Então, está certo, beleza? O FGC é regulado pelo Banco Central do Brasil, de modo que tanto o seu estatuto como o seu regulamento devem ser aprovados pelo Conselho Monetário Nacional. Falso, tá? Erradíssimo isso daqui. C. Os bancos múltiplos, os bancos de desenvolvimento e as sociedades de crédito e financiamento de investimentos são instituições associadas ao FGC, certo? No entanto, a regulamentação não associou a Caixa Econômica Federal ao FGC, por receber aportes financeiros do governo federal, garantindo todas as suas operações. Então, o governo garante tudo para quem investe na Caixa. Pessoal, fala sério, né? Questão 100% errada essa daqui. E detalhe, a Caixa, ela tem garantia, sim, do FGC. Se você entrar no site do FGC, inclusive eu até abri ele aqui, ó, deixa eu deixar aqui, ó, instituições associadas, ó, fazem parte das instituições associadas. Bancos múltiplos, blá, 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 olha aqui, ó, Caixa Econômica Federal. Ok? Então, falso. O FGC é uma entidade pública sem fins lucrativos e que administra um mecanismo de proteção aos correntistas, aos poupadores e aos investidores, possibilitando a recuperação de depósitos ou de créditos mantidos em um banco até o valor regulamentar previsto em caso de intervenção ou de liquidação extrajudicial. E aí, o que você faz? Entra de novo lá no FGC, você vai ver que ele não é uma entidade pública. Entra aqui, clica aqui no sobre FGC Quem Somos, todas as respostas você encontra tranquilamente, sim, ó, pessoal. Aí você vem até aqui, ó, criação, dá uma lidinha, mas bem aqui tá escrito, ó, a constituição de entidade privada sem fins lucrativos. Então, é uma entidade privada sem fins lucrativos. Perfeito? Então, falsa também a letra D. No caso de conta conjunta, cada titular possui a garantia individual limitada a 250 mil, ou ao saldo da conta, caso seja inferior a esse limite, sendo o crédito do valor garantido feito de forma conjunta. Primeiro, falso, né? O crédito, ele vai ser garantido de que maneira? Por exemplo, eu tenho uma conta conjunta com minha esposa, a gente tem 300 mil reais. Ele só garante 250 mil para nós dois e ele divide 125 para cada. É assim que é feito na conta conjunta, tá bom? Então, não é uma garantia individual de 250 mil para cada, é uma garantia para os dois de 250 mil reais. Então, falsa letra E, que é a resposta tranquila, letra A. Questão número 39. A respeito das garantias do Sistema Financeiro Nacional, assinale a alternativa correta. Penhor mercantil é uma garantia fidejussória. O que é uma garantia fidejussória? É uma garantia que ela é, ó, pessoal. Penhor mercantil não é fiança, não é aval, que seria uma pessoa que está garantindo, né? Então, não é uma garantia fidejussória. Eu até abri já aqui o material para você dar uma olhada. Olha aqui, ó. Garantia pessoal fidejussória, aval ou fiança. E o restante, ó, são garantias reais, beleza? Depois a gente volta aqui. A hipoteca é uma modalidade de garantia associada a operações de crédito e compete à instituição financeira envolvida avaliar a constituição dessa hipoteca sobre os bens móveis do devedor. Tem uma modalidade de garantia associada a operações de crédito, ó. O imóvel que foi hipotecado fica em nome de quem pegou o empréstimo, mas o credor pode utilizar para quitar a dívida em caso de inadimplência.
e a escritura pública é requisito de validade para a sua constituição. Então, a hipoteca, pessoal, ela é uma modalidade de garantia associada ao quê? A um bem imóvel, beleza? Então, essa daqui ela está falsa por conta disso. O aval e a fiança bancária são tratados como garantias reais. Já está errado porque aval está bem aqui em cima, ó, garantia pessoal fidejussória. Fiança bancária sim é uma garantia real. Então, falso. Uma pessoa contrata a fiança bancária com uma instituição financeira para obter a garantia dessa instituição quanto ao cumprimento das obrigações assumidas por ele com terceiros, em situação de não honrar tais obrigações. Sim, lembra que essa tal da fiança bancária aqui, ó, pessoal, é quando o próprio banco assume a responsabilidade. Então, é como se o banco fosse o fiador do cliente. Então, ok. E na contratação de financiamento de um veículo, a instituição financeira pode exigir a alienação fiduciária do bem como garantia da operação financiada, mesmo na condição de o devedor permanecer como proprietário do bem. Aí vamos lá, né? Aqui tá falando aqui, ó, alienação fiduciária, submissão de determinado bem ao cumprimento da obrigação, com transferência de sua propriedade ao credor. Então, ó, o devedor não é proprietário do veículo, você transfere ele ao credor. Então, a E está falsa por conta disso. Resposta letra D. Questão número 40, então. Acerca do controle de atividades financeiras, o COAF, com base no decreto 9.663/2019 e na lei número 9.613, que é a lei de lavagem de dinheiro. Assinale a alternativa correta. A legislação vigente veda expressamente que informações cadastrais bancárias de pessoas envolvidas em atividades suspeitas sejam requeridas pelo COAF. Ou seja, a pessoa ela é suspeita e está vedado expressamente que essas informações sejam solicitadas lá pelo COAF. Pessoal, falso, né? Obviamente não. Se a pessoa está envolvida nessa atividade suspeita, o COAF pode sim ter acesso a essas informações. O órgão plenário do COAF será composto por servidores integrantes dos seguintes órgãos: Banco Central, CVM, PGFN, Tribunal de Contas da União, ABIN, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Infraestrutura, Polícia Federal e Superintendência Nacional de Previdência Complementar do Ministério da Economia. Galera, tá aqui a composição do plenário do COAF, ó. Bacen, CVM, Superintendência de Seguros Privados, a Procuradoria-Geral da Fazenda tá aqui, a ABIN tá aqui, Receita Federal tá aqui, Ministério da Relação Exterior tá aqui, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, a Previc, a CGU e a AGU. Então, o órgão plenário do COAF não é somente isso daqui. E também não tem Ministério da Infraestrutura, né? Faltaram eles colocarem todos os órgãos aqui, tá? Acordos de cooperação técnica poderão ser celebrados pelo COAF com entidades privadas. Tranquilo, né? Pode existir esse tipo de acordo. É atribuição da Diretoria de Inteligência Financeira a competência para coordenar a gestão da segurança institucional do COAF. E aí eu deixei aberto aqui também para vocês, ó, a portaria número 9 de julho de 2021, né, que fala sobre o COAF, basicamente. Aí eu coloquei aqui a palavra gestão para a gente encontrar o que estava querendo dizer, está aqui no artigo 21, ó. A gestão de segurança da informação e comunicação no âmbito do COAF tem a seguinte estrutura incumbida de exercer no que couber as atribuições previstas na legislação aplicável. CGG, que atuará como Comitê de Segurança da Informação, Gestor de Segurança da Informação e Equipe de Prevenção, Tratamento e Respostas a Incidentes Cibernéticos. Então, pessoal, não é atribuição da Diretoria de Inteligência Financeira coordenar a gestão da segurança. Aqui está dizendo a gestão da segurança, quem que vai estar aqui atuando são esses membros aqui. Beleza? Ok. E aí a letra E, em observância aos princípios dos contraditórios e da ampla defesa, é defeso ao COAF promover averiguações preliminares. Então, isso daqui de falar é defeso é a mesma coisa que falar que é proibido ao COAF promover averiguações preliminares. Falso, não é proibido, ok? Então, a resposta está certa, a letra C. Aí, questão 41. Levar o serviço certo ao cliente certo e ao preço certo. Essa parece ser a relação ótima de uma empresa com seu mercado. Mas, para que isso ocorra, é importante que ela se organize e faça fluir suas operações com menor nível de ruído para o seu cliente. A respeito da estratégia de preços, assinale a alternativa que apresenta uma ação para viabilizar a demanda por um serviço. Tá? Então, você quer que as pessoas comprem aquele serviço. Investimento em saúde e educação. Nada a ver, né? Você vai ajudar as pessoas a comprarem aquele serviço. Investimento na qualidade de serviço e comunicação. Pessoal, essa questão aqui foi de graça. Né? Esforço criativo e realização de promoções apenas, uso exclusivo de redes sociais. Não, essa questão foi de graça. Então, joia, vamos lá para a nossa próxima, né?
Assinale a alternativa que menciona uma consequência do comportamento negativo no trabalho. Permite adquirir confiança. Então, uma consequência de você se comportar mal é que você vai ter confiança. Nada a ver. Né? Melhora a qualidade de vida no trabalho. Nada a ver também. Melhora a imagem da empresa. Nada a ver também. Eleva o ânimo dos funcionários. Pessoal, também uma questão de graça. Né? Pode custar uma pessoa a promoção. Você tem comportamento negativo no trabalho. Então, você vai aumentar a confiança, qualidade de vida, melhorar a imagem da empresa, elevar ânimo. Não existe. Né? Então, a resposta aí é tranquilaça essa questão aqui. Bora lá para a nossa próxima questão. Essa questão aqui, basicamente, você tinha que saber quem são considerados prioridades, né? Ó, nos termos da Lei 10.048 de 2000, assinale a alternativa correspondente ao conjunto de pessoas com direito a atendimento prioritário. Pessoal, se você entrar na lei, pode digitar a lei aí no Google, você vai ver, ó, tá certinho, letra A, deficiente, idosos com idade igual ou superior a 60, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo e os obesos. Tá? Aqui nessas outras, está falando a partir de 65 anos, então a B está falsa por conta disso, a D também está 65 anos, e aqui ainda fala de neoplasia maligna, né? Na letra C e na letra E. Ainda na letra E ainda fala de indígena e quilombola, que vai ter prioridade. Nada a ver, né, pessoal? Então, tranquila também essa questão, a resposta é a letra A. E aí, dando prosseguimento aqui, já tá acabando, tá? Daqui a pouco a gente já termina. Agora entra na parte de bancos da era digital. Com o avanço da digitalização dos bancos, os clientes precisam estar atentos à acessibilidade e ao uso dos canais digitais que os bancos disponibilizam. A esse respeito, assinale a alternativa correta. A partir do momento em que o banco fornecer um serviço ou produto para contratação em um canal digital, seja ele internet banking, mobile banking ou qualquer outro, o cliente também deve possuir acesso para cancelar esses serviços de forma digital. Sim, se você contratou de forma digital, não faz sentido você ter que ir lá de forma, por exemplo, presencial para você cancelar. Né? Seria uma enorme sacanagem. Então essa daqui ela está certa. Vamos ver aqui as outras. Ó. Os bancos são responsáveis por cancelar quaisquer serviços contratados pelo cliente por um canal digital a qualquer momento. Não, né? Eles não podem cancelar quaisquer serviços pelo cliente a qualquer momento. O cliente tem que solicitar o cancelamento. Tá? Os bancos devem fornecer um mecanismo, preferencialmente com inteligência artificial, que atenda todas as solicitações do cliente. Também não é obrigatório. O cliente tem direito de contratar qualquer serviço nos canais digitais fornecidos pelo banco. Não, também não são todos serviços ou produtos. Coisa que você vai ter que pegar somente presencial. E os bancos podem aumentar o limite de cheque especial contratado por um canal digital sem notificar o cliente. Também não. O cliente tem que autorizar o aumento desse limite, tá bom? Tranquila essa questão também. Resposta ali, letra A. Bora lá para a nossa próxima. Questão 55. O Pix, plataforma de pagamento instantâneo, agilizou e facilitou o modo como os clientes realizam pagamentos e simples transferências. Contudo, com essa facilidade, tornou-se bastante comum a aplicação de fraudes, passando de 300 milhões de reais por mês, de acordo com a notícia publicada em um veículo de grande circulação. Considerando a importância de o cliente ter mais segurança para validar uma operação recebida, assinale a alternativa que melhor representa essa segurança. Lembra que depois que você fez o Pix, pessoal, já era, não tem como voltar atrás. Então vamos tentar pensar nisso e encontrar a resposta, né? O cliente pode usar um site validador de CPF caso a operação tenha sido feita com CPF. Não, pessoal, nada a ver. Né? O Pix ele pode ser o número de telefone da pessoa. E aí, qual que você vai procurar a segurança? Não tem como, né? A pessoa que efetuou a operação com Pix pode enviar um comprovante em formato PDF para o cliente atestando a veracidade da efetivação da operação. Eu posso criar um PDF fajuto, né? Eu posso criar um PDF fingindo que eu fiz um Pix, nada a ver também. Caso o cliente não visualize a efetivação da operação em até 10 segundos, ele deve aguardar até 1 hora, dependendo do dia em que a operação está sendo realizada. Essa daqui tá ok. Não foi feito na hora, então espera. Toda transação não fraudulenta realizada com Pix contém um ID de transação de 32 caracteres iniciados com a letra E. Se o comprovante enviado pela pessoa que realizou a transação contiver esse ID, o cliente pode considerar que não houve fraude. Pessoal, aí você manda o comprovante, você mesmo vai lá e altera o comprovante, coloca lá um ID e começa com a letra E. Nada a ver, tá falso. O cliente pode pedir à pessoa que está realizando a operação com Pix para enviar sua chave Pix para validar se ela existe, com uma transferência de baixo valor de 1 centavo, por exemplo. Então você vai pedir à pessoa que está fazendo Pix para passar a chave Pix para ela, para você mandar uma transferência de 1 centavo. Pessoal, se a chave Pix da pessoa não existe, você não consegue mandar transferência nenhuma para a pessoa. Você não precisa fazer isso. Então, 100% falso também. Gabarito correto, letra C.
E aí, dando prosseguimento aqui, acho que tem mais umas 4 questões para a gente fazer. De acordo com a Resolução Conjunta número 1/2020, o Banco Central do Brasil estabeleceu a estrutura inicial do Open Banking, plataforma que permite aos clientes optarem por compartilhar os respectivos dados de uma conta com outras instituições financeiras, com o intuito de fazer com que o cliente tenha acesso às melhores condições de cada serviço contratado, por exemplo. Para se beneficiar disso, ele deve dar o consentimento para o compartilhamento de seus dados. No que se refere ao contexto de um consentimento dado pelo cliente, assinale a alternativa correta. A partir do momento que o cliente permitiu acesso a seus dados, os bancos participantes do Open Banking podem compartilhar essas informações por tempo indeterminado. Falso, tem um prazo máximo de até 12 meses. Aí o cliente tem que dar um novo consentimento. Um consentimento sempre está associado à conta do cliente, portanto, caso ele opte por autorizar o compartilhamento dos dados, quaisquer informações de sua conta poderão ser compartilhadas com outras instituições financeiras. Isso daqui está falso também, tá? Não são quaisquer dados que serão compartilhados. Você vai escolher os dados. Então, você pode compartilhar só informações, por exemplo, de investimentos, só informações da conta corrente, você que vai escolher, tá bom? Então, falso. Um dado consentido pelo cliente para ser compartilhado poderá ser utilizado por qualquer banco participante do Open Banking. Não, você escolhe a instituição de destino. Você que vai escolher para qual banco você vai compartilhar, tá? Então não é por qualquer instituição financeira. E o cliente não pode revogar o consentimento previamente dado para determinada informação compartilhada. Pode revogar sim, também está falso. E os bancos podem usar o consentimento dado pelo cliente por até 12 meses. Isso daqui está correto, beleza? Tendo em vista tanto os bancos digitais quanto os digitalizados, assinale a alternativa correspondente à ação ou ações de marketing que podem contribuir para aumentar o Net Promoter Score dos serviços fornecidos, visando a melhorar a experiência do cliente. Né? Então, basicamente, está falando aqui da pontuação de promoção. Ok? Vamos lá procurar então. Envio de um novo cartão de crédito com limite maior. Então você vai conseguir aumentar a pontuação ali do serviço, da propaganda de marketing, por conta que você mandou um novo cartão de crédito para a pessoa. Não, pessoal, tá? Não. Você quer melhorar a experiência do cliente aqui também. Transparência dos custos do serviço, produtos, comunicação clara. Isso daqui sim vai aumentar. Incentiva o uso de serviços, produtos fornecidos. Também não. Não necessariamente isso aqui vai aumentar o seu score. Cancelamento de serviços, produtos, não. Envios de pesquisa de satisfação também não. Tranquila essa questão. Resposta letra B. Não vejo problema nenhum nela. Bora para a próxima. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, Febraban, 7 em cada 10 transações bancárias são feitas por meio de canais digitais. Um dos grandes motivadores desse aumento é o Pix, que teve um crescimento de 809% no número de pessoas que fizeram mais de 30 operações com Pix no mesmo mês. Com relação aos canais digitais, assinale a alternativa correta. Mobile Banking e Internet Banking são canais digitais que os bancos disponibilizam para os seus clientes realizarem apenas transferências. Falso, né? Mobile Banking ele é quando você usa a plataforma do banco através do seu celular e você não vai fazer só transferência. Você pode fazer pagamento, pode fazer investimento, pode comprar ações, por aí vai. É muito mais amplo, né? Internet Banking é uma plataforma disponibilizada pelo Banco Central e cada banco é responsável por criar uma interface para que seus clientes se autentiquem a fim de acessarem os recursos. Falso. Cada banco tem a sua própria plataforma, não é disponibilizada pelo Banco Central. O cliente não pode contratar serviços ou produtos por canais digitais sem assinar um termo de responsabilidade de forma presencial. Então, qual que é o sentido de você ofertar um produto digital se a pessoa tem que assinar presencial? Então, falso também. Tanto o Mobile Banking quanto o Internet Banking são canais digitais que os bancos fornecem para que seus clientes utilizem diversos serviços, apesar de nem todos estarem disponíveis em ambas as plataformas. Isso aqui está correto. E o Internet Banking é um canal digital exclusivo de bancos digitalizados, enquanto o Mobile Banking é um conceito de canal digital disponível apenas para bancos digitais. Falso. O que é um banco digitalizado? É, por exemplo, o Banco do Brasil, o próprio BRB, esses bancos que eles têm agência física, mas eles oferecem produtos digitais, banco digitalizado. E banco digital é que não tem agência física. Só que o Internet Bank não é exclusivo de um ou de outro. Todos os dois podem ter os dois, pode ter a internet ou então também o celular, sem problema nenhum. Então, gabarito tá certo, resposta letra D. E aí, continuando aqui, temos mais duas, basicamente. No que concerne ao cenário dos bancos na transformação digital, assinale a alternativa que indica o maior desafio que os bancos tradicionais enfrentam perante as fintechs e as startups.
Os bancos tradicionais possuem sistemas muito antigos e que precisam ser mantidos de forma eficiente, certo? Ao mesmo tempo que precisam se mostrar competitivos construindo sistemas modernos. Galera, 100% tranquilaça essa questão. Vamos ver aqui as outras. No que diz respeito à segurança dos dados, os bancos tradicionais têm mais dificuldade de adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nada a ver, né? Significa que tem mais dificuldade a se adaptar. Por terem sistemas mais modernos, as fintechs e startups conseguem entregar um serviço de melhor qualidade, não necessariamente. Fintechs e startups atraem mais jovens que costumam gerar engajamento nas redes sociais, divulgando a marca de maneira mais abrangente que os bancos tradicionais. Não necessariamente também, pessoal, né? E os sistemas dos bancos tradicionais não podem ser migrados para uma plataforma moderna. Falso, claro que pode. A gente acompanhou aí todos os bancos tradicionais, Banco do Brasil, o próprio BRB mesmo, que eles cada vez mais estão se modernizando, tá? Então não tem isso daqui, né? Dizer que não pode ser migrado. Então falso, resposta letra A correta. E para a gente finalizar a nossa última questão. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto de Defesa do Consumidor IDEC em 2022, 1 em cada 5 reclamações feitas pelos clientes dos maiores bancos do Brasil não é solucionada. Isso cria uma imagem ruim para os bancos de forma geral, mas, mais importante que isso, o cliente que está sendo impactado quando o problema ocorre em sua conta, ou ainda quando não consegue resolver mesmo entrando em contato com o banco. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta a ação ou ações a serem realizadas pelos bancos para reduzir o número de reclamações e melhorar a satisfação do cliente. Toda a comunicação que o banco fizer com o cliente deve ser realizada por SMS, maior erro de todos. Banco não manda SMS para você, uma vez que essa é a única forma de contato que chegará sem ruídos ao cliente. Falso, pessoal, tá? Toda a comunicação que o banco fizer. Falso, 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 falso. Os bancos devem ligar para o cliente que fizer uma reclamação e resolver o problema na hora. Então, reclamou agora, já liga, já resolve. Não, também não é assim, né? Os bancos devem ter transparência na comunicação e utilização de serviços ou produtos, apoio quando o cliente solicitar ajuda e clareza quando o cliente fizer uma reclamação. Isso aqui sem dúvidas. Vamos ver a D. Os bancos devem comunicar todas as ações realizadas, trazendo mais transparência para o cliente, deixando claro que, se ele trocar o e-mail, o banco não conseguirá entrar em contato. Pessoal, isso não existe. O banco ele consegue ligar para você também, ele pode te ligar, tá? Pelos canais digitais, os bancos devem fornecer um chat virtual para que os clientes possam abrir chamadas e mandar sugestões de melhoria dos canais digitais. Não necessariamente, não é uma obrigatoriedade, apesar de que a maioria dos bancos tem esse chat virtual hoje em dia, tá? Então, resposta também tranquila, gabarito correto, letra C. E aí, com isso, pessoal, nós finalizamos aqui basicamente a correção inteira aí da prova de conhecimentos específicos do BRB. Pessoal, olhando assim, calmamente, né, a gente respondendo aqui uma por uma, da maneira que eu fiz aqui com vocês, eu não consegui identificar nenhuma que poderia realmente ser anulada dessas daqui. Às vezes, né, eu posso ter passado batido em alguma outra coisa aí, mas assim, confesso que a minha primeira vista aqui resolvendo com vocês, 0 chance de anular alguma questão. Se vocês, inclusive, verificarem alguma coisa e quiserem mandar, comenta aí embaixo. Fala, William, mas por que isso aqui? Não, tá? Tanto que eu tentei responder com vocês, passando uma por uma alternativa para a gente pegar certinho o que estava certo e o que estava errado em cada uma das alternativas. Então, justamente por isso, eu não acredito que vai ter anulação nenhuma, tá bom? Pessoal, então, basicamente, nós ficamos por aqui. Se você já vai começar a estudar para um outro concurso bancário, recomendo você entrar lá no meu site, tem as questões comentadas, tá? Todas essas questões já estão lá também, tem questões do Banco do Brasil, mais de 100 questões aí de provas passadas comentadas, tem questões da Caixa Econômica, do Banrisul, Banco Central, então ó, você pode estar acessando lá, lembrando que os 200 primeiros eles têm o valor promocional de R$ 29,90. Se eu não me engano, já tem mais de 160 pessoas, então já acaba esse valor promocional. Depois esse preço vai estar aumentando, beleza? Se você gostou desse vídeo, obviamente, se inscreve aí no canal, deixe seu sininho. E ainda essa semana eu trago novidades para vocês em relação a outros concursos que estão vindo aí para 2023, beleza? Tchau, tchau, galera. Até a próxima.